Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos aqui então dando continuidade aos nossos estudos. Nesta nossa aula de hoje, o tema abordado será memória. Então, vamos lá. Eu faço uma pergunta para você. Como é que anda a sua memória? Você consegue memorizar aquele assunto mais difícil? Você consegue memorizar aquele assunto que você acha mais complexo? Você consegue memorizar aquele acúmulo de assunto no seu curso? Você consegue memorizar aquele assunto que você precisa para você crescer na sua profissão? Partindo desse pressuposto, precisamos treinar sempre o nosso encéfalo. Temos diversas maneiras, diversas ferramentas, diversas técnicas de treino do nosso cérebro. Eu chamo a atenção de vocês para uma técnica que eu utilizo muito, onde eu aprendi muito, tive muito êxito, principalmente em relação às minhas aulas e em relação aos meus cursos. Essa técnica é o que eu chamo de palácio da memória. Em relação ao palácio da memória, trata-se de uma técnica que consiste em você criar na sua mente, feche os olhos e crie na sua mente um cenário, um palácio. Esse palácio seria um lugar onde você tem uma ótima, uma excelente familiaridade, ou seja, a sua casa, o caminho da sua casa para a escola, o caminho da sua casa para o trabalho. Através desse palácio que você criou, você vai correlacionar aquele assunto que você precisa aprender, aquele assunto que é mais difícil, você vai correlacionar com o seu palácio, através de personagens. Você vai criar personagens dentro do seu palácio, dentro da sua casa, que você imaginou na sua mente, que você criou através do seu palácio. Esses personagens, nós temos que fazer com que esses personagens sejam personagens totalmente diferentes. Ou seja, personagens surreais, aqueles personagens super engraçados, personagens com intensidade. Vamos criar novos personagens. Assim, o nosso cérebro ele acaba tendo uma melhor sensibilidade em relação à memorização desses personagens. Assim, vamos conseguir correlacionar esses personagens no nosso palácio, correlacionando com aquela matéria, com aquela aula, com aquele conteúdo que a gente precisa memorizar, que a gente precisa aprender. Partindo desse princípio, vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Vamos lá. Eu quero memorizar a artéria aorta e suas principais ramificações sistêmicas. Eu sei que a artéria aorta ela vai nascer na altura ali do ventrículo esquerdo. Você vai ter a válvula semilunar, você vai ter a raiz da aorta. Através da raiz da aorta, você vai ter a artéria coronária direita, a artéria coronária esquerda. Você vai continuar a aorta, vai chegar numa região chamada do arco aórtico. O arco aórtico vai fazer a comunicação da artéria ascendente com a artéria descendente e você vai ter três grandes ramos, três ramificações, chamado de ramos supraórticos, onde você vai ter o tronco bracocefálico, a artéria carótida esquerda e a artéria subclávia esquerda. A artéria aorta vai descer descendentemente pelo tórax, ela vai passar pelo orifício. Esse orifício é para fazer a comunicação da artéria aorta torácica com a artéria aorta abdominal. Esse orifício é o que nós chamamos de hiato aórtico. Passando pelo hiato aórtico, chegando na artéria aorta abdominal, ela vai emitir outras ramificações, como por exemplo, a artéria frênica inferior. Depois ela vai emitir a artéria do tronco celíaco, onde o tronco celíaco tem três grandes ramificações, artéria esplênica, artéria gástrica esquerda e artéria hepática própria. Ela continua descendo, vai emitir a artéria mesentérica superior, depois ela vai emitir a artéria renal direita, artéria renal esquerda, continua descendo, vai emitir a artéria mesentérica inferior e, por fim, na altura da crista ilíaca ou na altura da região da cicatriz umbilical, ela vai emitir seus últimos dois ramos, ou seja, ela vai emitir a artéria ilíaca direita e a artéria ilíaca esquerda, que seria a sua última bifurcação. Se você quiser outras ramificações em relação à artéria aorta, você aumenta o número de personagens que você criou no seu cenário, que você criou no seu palácio. Agora,
Vamos observar, então, a gente criando, através dos personagens, através do palácio que você imaginou, todas essas ramificações da artéria aorta. Então, eu criei o meu palácio. Eu desenvolvi o meu palácio na minha mente, eu fechei os olhos e imaginei a minha casa e o trajeto da minha casa para o meu trabalho. Então, quando eu saio do trabalho, eu abro a porta. Quando eu abro a porta da saída do meu trabalho, eu tenho um tapete. Esse tapete é um tapete preto. Desenhado nesse tapete, eu tenho uma meia-lua. E essa meia-lua tem 2 cometas do lado. Então, quando eu olho para a meia-lua, eu vou lembrar da válvula semilunar. Depois da válvula semilunar, eu tenho a raiz da aorta. A raiz da aorta eu vou lembrar através desses 2 cometas. Esses 2 cometas, eles vão representar a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. Eu continuo o meu caminho, vou chegar na rua, o trajeto da minha rua, aliás, do meu trabalho até minha casa, a rua é pintada de vermelho. A rua é pintada de vermelho. O vermelho, esse caminho, ele vai representar a artéria aorta. Eu continuo seguindo, pisando na rua vermelha, que seria o caminho até minha casa. Chego num terreno baldio. Esse terreno baldio, eu consigo observar um cavalo vermelho. Cavalo vermelho, sim, um cavalo vermelho. E nesse cavalo vermelho tem 3 pessoas montadas nele. Esse cavalo vermelho, eu imagino como se fosse um personagem que representava, então, o arco aórtico. Em relação ao arco aórtico, eu tenho 3 pessoas montadas nele. Seria as ramificações, as artérias supraórticas. O tronco braquicefálico, a artéria carótida esquerda e a artéria subclávia esquerda. Eu continuo o meu caminho, pisando sempre na minha rua vermelha, imaginando a artéria aorta, eu chego em casa. Quando eu chego em casa, eu abro o portão da minha casa. Quando eu abro o portão da minha casa, eu passo por um orifício, eu passo por uma abertura. Essa abertura, eu consigo imaginar, através do meu palácio, que seria a transição da artéria aorta torácica com a artéria aorta abdominal. Esse caminho seria, ou seja, a abertura ali do diafragma, ou seja, o hiato aórtico. Eu continuo entrando na minha casa, entro no meu quintal. Quando eu entro no meu quintal, eu observo, então, uma mangueira rosa. Mangueira rosa jorrando água. Exatamente, essa mangueira rosa ela vai representar a minha artéria frênica inferior. Continuo andando. Quando eu olho ali, mais para frente, no chão do quintal da minha casa, eu consigo observar também uma cobra. Porém, essa cobra é uma cobra de 3 cabeças. Exatamente, uma cobra de 3 cabeças, sim, representando o tronco celíaco, onde você vai ter as 3 grandes ramificações: artéria esplênica, artéria gástrica esquerda e artéria hepática própria. Continuo andando bem devagarinho, observando então todo o meu trajeto, observando todo o meu palácio e colocando os personagens que eu não vou esquecer de jeito nenhum. Eu continuo andando. Quando eu chego na varanda, eu tenho a minha mesa de bilhar. A minha mesa de bilhar vai ter o meu taco em cima. Em relação ao taco, eu começo a pensar da minha artéria mesentérica superior. O taco fica em cima da mesa de bilhar. Seria a mesentérica superior. Continuo andando bem devagarinho, chego na porta. Na porta, na minha porta, eu vou ter ali um enfeite. Esse enfeite é um grande estilingue. Esse estilingue, que tem a sua bifurcação, seria as artérias renais, a artéria renal direita e a artéria renal esquerda. Continuo andando, eu abro a porta do meu cenário, eu abro a porta do meu palácio, eu abro a porta da minha casa e vejo ali na sala a minha mesinha de centro. Na minha mesinha de centro, eu sempre deixo embaixo um taco de bilhar. Esse taco de bilhar, ele vai representar para mim a mesentérica inferior, que fica embaixo da mesa. Continuo andando, bem devagarinho, chego no final da minha casa. Chegando no final da minha casa, eu abro a porta da cozinha e vou dar de frente com o meu jardim. Em relação ao meu jardim, eu fiz 2 caminhos, um caminho mais longo e um caminho mais próximo, mais curto. Esse caminho seria a bifurcação da horta, onde a horta ela termina na minha cozinha e no jardim já vai começar esses 2 caminhos. Esses 2 caminhos seriam a artéria ilíaca direita e a artéria ilíaca esquerda.
Então, eu imaginando o meu palácio na minha mente, todo o trajeto que eu faço, colocando esses personagens, você cria esses personagens mais engraçados, esses personagens meio loucos mesmo, esses personagens coloridos, você tem a maior capacidade de memorização e de não esquecer esses personagens. Assim, você vai conseguir entender, vai conseguir compreender, vai conseguir aprender aquele assunto que você acha mais difícil, aquele assunto que você não consiga memorizar. Se você seguir agora todo o seu trajeto e lembrar de todos os personagens passo a passo, você vai lembrar de toda a artéria aorta e toda a ramificação da artéria aorta. Eu tenho certeza que se vocês utilizarem essa técnica de memória, ou seja, o palácio da memória, vocês vão ter um maior êxito em relação à sua profissão, em relação aos seus estudos. Agora, vou deixar de lição de casa para vocês a memorizarem através do Palácio da Memória o polígono de Willis. Aliás, o antigo polígono do Willis, né? Hoje é o circuito ou símbolo arterial. É uma imagem geométrica formada por 9 lados, né? Um enágono, formada por 2 artérias cerebrais posteriores, 2 comunicantes posteriores, 2 carótidas internas, 2 cerebrais anteriores e a comunicante anterior. Agora, utilizem a imaginação de vocês, criem um palácio na memória de vocês, fechem os olhos, enchem esse palácio de personagens, esses personagens que vocês sabem que não esquecerão nunca mais, e assemelhem, ou seja, correlacionem com todas as artérias do polígono. Eu tenho certeza que nunca mais vocês esquecerão as artérias que formam o antigo polígono de Willis, hoje o circuito ou símbolo arterial. Eu tenho certeza que vocês utilizando essa técnica, vocês vão aprender muito mais. Então, seria hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima, meus amigos. Tamo junto, é tudo toys.